Segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero agradecer a Deus mais uma vez, ao nosso pastor, a irmã Aline, pelo convite, ao doutor Anderson, presbítero Marinho. Que Deus continue abençoando. Também quero mandar a paz para o meu dirigente, presbítero Roberto, sua esposa, irmã Miliane, e a todos os irmãos ali na congregação a qual eu faço parte, em loteamento Maranata. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Queridos, segundo os Reis, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo é chegado a ti esta carta. Saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que deverás notais, peço-vos e verdes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-vos vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto bem conhecido pelos irmãos. É bem verdade que boa parte dos irmãos que nos vê nesta manhã já deve ter ouvido falar da história de Naamã. É uma história bem conhecida, bem mencionada, bem ministrada, mas é o texto que o Senhor nos traz aos nossos corações nesta manhã. Nós vemos aqui, queridos, no texto, quando entramos no contexto, nós vemos que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, comandante, um homem de muito respeito, um homem valente, que outrora havia ganhado muitas guerras para o rei da Síria. E Naamã era aquele chefe, aquele comandante de grande respeito. Ninguém ousara faltar com respeito
para com este homem. Ninguém em sã consciência pura tinha a inconsequência de afrontar a este homem, pois por ele o rei da Síria havia vencido várias batalhas, várias guerras. Mas, amados, quando nós fazemos uma pare do texto, nós vemos que Eliseu, mais uma vez aqui, ele entra em cena. Nós sabemos que Eliseu, ele foi escolhido por Deus para suceder a Elias no ministério. Os irmãos sabem, os irmãos são entendedores disso, e sabem que o ministério de Elias termina e agora o ministério de Eliseu se inicia. Deus escolhe a Eliseu, que era um simples lavrador. Deus escolhe a Eliseu, que era aquele que lavrava a terra, preparava a terra para o plantio, para a plantação. E Deus o escolhe para que viesse a suceder a Elias no ministério. A Bíblia diz que Elias é levado no redemoinho de fogo. Deus concede unção dobrada a Eliseu, e a partir de aí se inicia-se o ministério de Eliseu. Nós vemos que por quase 50 anos durou o ministério do profeta Eliseu. Nós vemos que Eliseu, amados, ele nos dá grandes características e nos dá um exemplo muito grande, muito amplo de servo de Deus. Nós vemos que Eliseu, ele se mostra como homem de Deus e como homem ao qual Deus usava. Nós vemos isso no capítulo 4 do livro de 2 Reis, quando aquela mulher, a qual a Bíblia não cita o nome, mas diz apenas que ela vai até o homem de Deus, ela procura a Eliseu, e ali ela faz uma indagação a Eliseu e diz: olha, meu marido, teu servo, veio a falecer, e agora ele deixou uma dívida muito grande, uma dívida ao qual eu não tenho que pagar, ao qual eu não tenho condições de pagar a esta dívida. E o Senhor sabia que o meu esposo, ele temia a Deus, que ele era servo de Deus, e agora os credores, eles vieram até a minha casa e eles querem tomar os meus filhos, eles querem levar os meus filhos para que sejam escravos deles, para que eles paguem a dívida que o meu marido deixara. E o Senhor sabe que o meu marido temia a Deus. E a Bíblia diz, amados, que Eliseu, rapidamente, Eliseu olha para aquela mulher e diz: mulher, vai, fecha as portas, fecha as janelas, fica só tu e Deus na tua casa. E a Bíblia diz, amados, que naquele dia Deus, ele trouxe a provisão na vida daquela mulher. Jorrou o azeite, jorrou a farinha, e houve uma provisão divina de Deus naquele dia para a vida daquela mulher. E eu quero vos dizer nesta manhã, meu amado ouvinte, amigo e amiga que nos ouve nesta manhã, eu não sei como você tem passado, eu não sei como está acontecendo a situação na sua vida, mas eu quero vos dizer que haverá provisão divina de Deus na tua casa, haverá provisão divina de Deus para a sua vida. Talvez você olhe para um lado, olhe para um outro e não encontre solução. Talvez você olhe para um lado, não tenha alimento para dar aos seus filhos. Talvez você olhe para um lado, não tenha aquele dinheiro para pagar aquela conta que você está devendo, talvez de energia, talvez de água, e você esteja com a mão na cabeça, pensando que vão vir cortar sua água, cortar sua energia. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, diante de Deus, que haverá provisão divina de Deus na sua vida. Assim como houve uma provisão divina de Deus na vida daquela mulher, também haverá uma provisão divina de Deus na sua vida. Não foi à toa que aquela mulher procurou
a Eliseu, porque ela sabia a quem recorrer. Ela sabia que Eliseu era homem de Deus, ela sabia que Eliseu era profeta de Deus, e ela recorre até o homem de Deus, e naquele dia houve uma provisão divina de Deus na vida daquela mulher. Haverá provisão divina de Deus na sua vida. E ainda, amados, no capítulo 4, vemos a história de uma mulher, ao qual a Bíblia também não cita o nome, mas diz apenas que era uma mulher que residia em Sunem, que era uma mulher sunamita, que residia em Sunem, que era habitante em Sunem, ela e o seu marido. Nós vemos que esta mulher é uma mulher rica, uma mulher de bem, uma mulher de riquezas. E nós vemos, amados, que esta mulher e o seu marido, eles temiam a Deus. Esta mulher e o seu marido eram crentes, eram homens, homem e mulher que temia a Deus. E aqui nós vemos, amados, que esta mulher temia tanto a Deus, que ela começou a observar e a ver que quem passava por ali não era qualquer pessoa, que quem passava por ali era uma pessoa diferente. E aquela mulher, amados, ela chegou a uma seguinte conclusão: que o homem que passava por ali era um santo homem de Deus, era um homem de caráter, era um homem de vestimenta, era um verdadeiro homem de Deus. E ela chama ao seu marido e ela chega à seguinte conclusão: olha, o homem que passa por aqui todos os dias, quase todos os dias, eu pude observar nele algumas características, e uma delas é que ele é verdadeiramente um homem de Deus, que ele é um homem que conversa com Deus, ele é um homem que tem intimidade com Deus. E coisa boa, amados, é quando o homem de Deus ele tem intimidade com Deus. Seja um homem de Deus para ter intimidade com Deus. Seja um homem de valor, seja uma mulher de valor, seja um homem que tenha intimidade, seja um homem que chega ao ponto de alguém olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus que conversa, que tem intimidade com Deus. Um homem que quando estende as mãos por ele, Deus realiza proezas. Então, amados, que nós venhamos a possuir as características que Eliseu tivera, de ser um homem que tinha intimidade com Deus, de ser um homem de Deus, um homem de boa reputação, um homem de bom testemunho, um homem de caráter. E Eliseu, ele possuía essas características: homem de boa reputação, homem de caráter, homem de Deus, homem de bom testemunho. E a Bíblia diz que por onde Eliseu passava, Eliseu ele era admirado. Por quê? Porque ele tinha boa reputação. Por quê? Porque ele tinha bom testemunho. Por quê? Porque ele tinha bom caráter. Essas eram as características do homem de Deus chamado Eliseu. E aqui, amados, nós vemos ainda no capítulo 4, quando voltamos ao contexto, nós vemos ainda no capítulo 4, que aquela mulher, ela percorria nada mais, nada menos do que 25 quilômetros, para chegar até o lugar onde ela cultuava a Deus. Esta mulher, ela percorria 25 longos quilômetros, e a Bíblia diz, amados, que ela via o homem de Deus passar, ela via o homem de Deus passar ali. E a Bíblia diz, amados, que aquela mulher, ela acolhe o homem de Deus junto com o seu esposo. Ela entra em uma concordância, ela chama o seu marido e ela pergunta ao seu marido se o seu marido estava de acordo em fazer um quarto para acomodar o profeta. Aquela mulher, ela entra em uma concordância com o seu marido, ela entra em uma conversa, ela entra em um diálogo com o seu marido. Ela chama o seu marido à parte e diz: olha, eu tenho notado que aquele homem é um santo homem de Deus, e você também tem notado isso.
Vamos o acomodar em nossa casa, para que ele não percorra tantos quilômetros para encontrar uma estalagem ou uma pousada para dormir como seu servo. Mas a nossa casa, vamos fazer uma casa, vamos fazer um quartinho, vamos colocar uma cama, vamos colocar um candeeiro, vamos fazer um quartinho bem aconchegante, um quartinho bem confortável para acomodar ao homem de Deus, ao profeta de Deus. E ali, irmãos, há uma concordância entre o marido e entre a mulher. E ali eles fazem aquele quartinho aconchegante, aquele quartinho confortante. E ali acomoda ao homem de Deus, ali acomoda ao profeta de Deus. O que eu quero vos dizer nesta manhã, meu amado ouvinte que nos ouve: honre ao homem de Deus que Deus tem colocado na sua vida. Honre aquele homem de Deus que Deus tem colocado lá na sua congregação. O honre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O abençoe como você puder. Aquela mulher, ela abençoou ao homem de Deus. Ela reconheceu ao homem de Deus. Aquela família, aquele casal, eles acolheram o homem de Deus, eles abençoaram ao homem de Deus. Faça o mesmo. Abençoe ao homem de Deus, abençoe a mulher de Deus que Deus tem colocado, na sua vida. O abençoe. A Bíblia diz que aquela mulher, ela faz com o seu marido um quartinho aconchegante, e ali ela vai colocando algumas coisas dentro do quarto. Ela coloca uma cama, ela coloca um candeeiro, e ali ela vai arrumando aquele quarto, colocando uma coisinha, colocando outra, para acomodar ao homem de Deus. E a Bíblia diz, meu caro ouvinte, que nos ouve nesta manhã, que aquela mulher recebe ao homem de Deus na sua casa. Ela acolhe ao homem de Deus como se estivesse acolhendo a um filho que ela não tinha, mas que depois viera a ter. E ali aquela mulher acolhe aquele homem de Deus com seu esposo na sua casa. Ela prepara o quarto, ela prepara um quartinho, e ali ela aconchega ao homem de Deus e o seu servo. E meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o homem de Deus, ele chega, ele se acomoda, e ali ele começa a ver, a perceber que aquela mulher tinha tudo. Era uma mulher boa de vida, era uma mulher rica, uma mulher de muitos bens, porém ela não tinha filhos, era estéril, não tinha como gerar filhos, já era de idade, ela e o seu marido. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus, através de Eliseu, profetiza para aquela mulher e diz àquela mulher que ela seria mãe. E assim como Sara, ela se sentiu incapaz por conta da sua idade. Ela viu que não tinha como gerar mais. Ela viu que a sua idade já era avançada. E ali ela se sentiu incapaz. Ela vê também que o seu esposo era de idade. Ela vê que a de idade ela sabia que não tinha como gerar. Mas aí Deus, Ele olha para aquela mulher e Ele vê que para Ele nada é impossível. O que eu quero vos dizer nesta manhã, meu caro amigo, minha cara amiga que nos ouve nesta manhã: para Deus nada é impossível. Eu não sei o tamanho do teu problema, não sabemos o tamanho do seu problema que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei o tamanho das lutas que você tem enfrentado, o tamanho da tempestade que você tem enfrentado na sua vida. Talvez você pense que vai naufragar, e talvez você pense que vai morrer nessa situação, e você talvez pense que não vai mais sair dessa situação e que vai permanecer como está. Mas eu quero vos dizer nesta manhã que o milagre de Deus na sua vida vai ser gerado.
Para Deus nada é impossível. Para Sara, Deus gerou o filho, esperou 25 anos e Deus gerou o filho na sua vida. Para Maria também era impossível, Deus abriu a madre e Deus gerou o milagre. E aqui na vida desta mulher em Sunem, através do homem de Deus Eliseu, também foi gerado o filho. Para Deus nada há de impossível. Para Deus nada é impossível. Então entrega as tuas causas, entrega a tua petição, assim como Ana entregou a sua petição a Deus, e Deus ouviu a petição da mesma, e através da petição dela, através da simplicidade, da humildade dela, da busca dela diária pela oração, entregando o seu problema, a sua queixa a Deus, Deus ouviu e Deus concedeu a petição de Ana. E o que eu quero vos dizer nesta manhã é que para o teu Deus nada é impossível. Glória a Deus, para todo sempre. Para Deus nada é impossível. E aqui, meus amados, o milagre é gerado. Nós vemos no início do capítulo 4 de Reis, nós vemos que o milagre da provisão foi gerado na vida da viúva. Nós vemos que o milagre foi gerado na vida desta mulher em Sunem, por intermédio de Deus. Nós vemos o milagre gerado, tanto o milagre da provisão, quanto o milagre de ter um filho. Deus concede, Deus concedeu. E ali, meus amados irmãos, nós vemos que Deus gerou um filho na vida daquela mulher, através daquilo que aquela mulher fez para o homem de Deus, através da bênção que ela concedeu ao homem de Deus. Esta bênção ela foi gerada através, amados, da sua humildade em receber o homem de Deus na sua casa, em receber o homem de Deus, em aconchegar ao homem de Deus, em fazer um quartinho para o homem de Deus. Deus abençoou a vida desta mulher. Então, amados, abençoe para ser abençoado. Abençoe para que o milagre de Deus possa ser gerado na sua vida. Esta mulher abençoou o homem de Deus com tudo aquilo que ela tinha. Ela fez um quarto para o profeta, para que o profeta ele não se instalasse em estalagens ou em pousadas. Ela sabia que o homem de Deus era um homem simples, era um homem humilde, um homem que Deus, por intermédio dele, fazia milagres. Mas este homem de Deus, ele não recebia para fazer milagres. Por intermédio de Deus, era um homem humilde, um homem simples. Mas a Bíblia diz que por onde ele passava, ele era conhecido por ser um homem de Deus. Então, amados, abençoe, seja um abençoador da obra de Deus, seja aquele que abençoa, seja aquele que abençoa na obra de Deus. Esta mulher abençoou a obra de Deus e foi abençoada. Ela tinha tudo, irmãos. Ela tinha ouro, ela tinha prata, era uma mulher rica. Era uma mulher bem de vida com o seu marido. Porém, ela não tinha uma coisa, que era um filho. E nós vemos e sabemos que o maior desejo de uma mulher assim que ela casa, com poucos tempos, é ter um filho. E esta mulher aqui, ela casa na sua juventude, ela passa anos e anos e não consegue gerar um filho. Mas a Bíblia diz que no momento certo, na hora certa,
quando eles conhecem o homem de Deus, que abençoa o homem de Deus, através das poucas coisas que ela fez, Deus abençoa a sua vida. Deus gerou a bênção na sua vida. A bênção que ela deu foi devolvida, multiplicada, porque Deus a abençoou. Glória a Deus. E quando nós partimos, irmãos, e nós vemos ainda que aquela criança, quando ela nasce com poucos tempos, Deus, Ele faz com que a Bíblia diz que aquela criança venha a falecer, venha a morrer. E a Bíblia diz que aquela mulher desesperada, ela vai até o homem de Deus. E a Bíblia diz que o homem de Deus avista aquela mulher. Ele chama seu servo e diz: olha, vai até o encontro daquela mulher e pergunta se vai tudo bem com ela, se vai bem com o seu esposo, se vai bem com o seu filho, como vai a sua casa, vai até ela. E a Bíblia diz que aquele servo, ele vai até a mulher em Sunem, chega até aquela mulher, faz as mesmas perguntas que Eliseu pede para que ele faça. A Bíblia diz que o servo, ele chega até aquela mulher e diz: mulher, vai bem com a tua casa? Ela diz: vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. E com teu filho? Ela diz: vai bem. Note, irmãos, que o filho daquela mulher estava morto em casa, mas mesmo assim ela temia tanto a Deus, ela cria tanto em Deus, irmãos, ela tinha tanta fé em Deus, que ela disse: vai tudo bem na minha casa, vai tudo bem. Ela cria em Deus, ela tinha fé em Deus, e ela tinha uma convicção em Deus, que algo ia acontecer. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que com o filho morto em casa, ela diz: vai tudo bem. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ela chega até o homem de Deus. Ela diz ao homem de Deus o que ocorrera. O homem de Deus chama o servo e diz: vai lá na casa dela, pega este cajado, toca na criança, usa toda a tua fé, e aquela criança irá ressuscitar. E a Bíblia diz que o servo vai lá, toca na criança, mas o servo não tinha fé. Era um servo ambicioso, era um servo que não tinha caráter, era um servo ambicioso, com ambição no seu coração. E Deus viu a ambição nele, e o milagre não foi gerado. Glória a Deus. Aquele servo não orava, aquele servo não buscava. E é um perigo, irmãos, quando nós não oramos. É um perigo quando nós não buscamos a Deus, para que o milagre possa ser gerado, para que a bênção possa ser gerada. Precisamos buscar, precisamos abençoar, precisamos estar em inteira fidelidade, em comunhão para com Deus, para que o milagre possa ser gerado. E aquele servo, ele não tinha fidelidade. Aquele servo, ele não cria em Deus. Aquele servo não tinha fé em Deus. Aquele servo era ambicioso, e através da ambição que ele tem no seu coração, ele era tão ambicioso que enquanto ele foi tocar na criança, a criança não ressuscitou. A Bíblia diz que ele volta até o homem de Deus. Ele diz: homem de Deus, a criança não ressuscitou. O homem de Deus, ele vai até a casa daquela mulher. E a Bíblia diz que quando aquele homem toca naquela criança, irmãos, que ora, Deus gera o milagre na vida daquela criança. Glória a Deus. Precisamos ter fé para que o milagre possa ser gerado. Precisamos crer para que o milagre possa ser gerado. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós cremos, quando nós temos fé, o milagre ele é gerado. Quando nós temos fé, quando nós cremos verdadeiramente, o milagre é gerado em nossas vidas.
Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Assim como Paulo, ele disse: o crer vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. Glória a Deus. Aquela mulher creu, Eliseu creu, e o milagre foi gerado. E meus amados irmãos, aquela criança ressuscita, o milagre é gerado. E quando nós partimos e chegamos no capítulo 5, nós vemos ainda um terceiro milagre que acontece. Nós vemos o primeiro milagre, que foi o milagre da provisão. E para você que está chegando agora, eu quero vos dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, que haverá provisão de Deus na sua casa. Se você crê nisso, aonde você estiver, coloque aí eu creio, coloque um amém, porque haverá provisão de Deus na sua vida, na sua casa. Glória a Deus. E o segundo milagre que nós aprendemos, que nós vemos aqui, é quando Deus, ele gera um milagre através da fé. É quando Deus gera um milagre, quando Deus dá uma bênção a quem abençoou. Glória a Deus. E o terceiro milagre, irmãos, que nós vemos aqui, é a cura deste homem. É a cura deste comandante, deste homem que outrora estava à frente de um grande batalhão, de um grande exército que já havia ganhado inúmeras guerras. Era um homem de valor, era um comandante, um homem de respeito, que através dele muitas guerras ele venceu. Mas a Bíblia diz que este homem, ele vem a ser cometido de uma lepra. Este homem, ele vem ser cometido de uma enfermidade ao qual não tinha cura. Assim como inúmeras enfermidades que nós vemos nos dias atuais que não tem cura, tais como a AIDS, que é uma doença incurável, que não tem cura, como a diabetes, que não tem cura, e inúmeras enfermidades que não tem cura. E aqui este homem, ele é acometido desta enfermidade, deste mal. Este homem é acometido desta enfermidade, ao qual a Bíblia diz que era uma das doenças mais tímidas da época. A lepra, irmãos, era uma das doenças mais tímidas da época. Algumas formas eram extremamente contagiosas, em muitos casos incuráveis, como falamos. Em sua pior forma, esta enfermidade, irmãos, quando ela não tinha os cuidados básicos, esta enfermidade ela se levava à morte. Nós vemos que quando as pessoas eram acometidas de lepra, nós vemos que as pessoas elas eram levadas até os leprosários. E lá elas passavam períodos e períodos. E às vezes, quando ela não era bem tratada, levava à morte. E aqui, irmãos, nós vemos que muitos leprosos eram forçados a sair de suas casas. Muitos leprosos eram forçados a sair das cidades e permanecer em acampamentos de quarentena. O fato, irmãos, era que quando as pessoas eram cometidas da lepra, as pessoas precisavam sair de suas casas
Elas precisavam sair das cidades. Elas não podiam permanecer no mesmo ambiente que elas conviviam. Pois a lepra, ela tratava-se de uma enfermidade contagiosa. Assim como nós passamos, e ainda estamos passando, por uma enfermidade contagiosa, assim era a lepra. Quando uma pessoa era acometida da lepra, ela não podia permanecer no meio social. Ela não podia permanecer no meio da sociedade, pois ela causava o risco de outras pessoas se contaminarem, de outras pessoas pegarem a lepra, de outras pessoas ficarem leprosas. E elas precisavam sair dos seus habitats. Elas precisavam sair de onde habitavam. Elas precisavam sair dos seus lugares e irem até acampamentos, ficarem distantes fora da cidade, em cavernas, nos leprosários. Elas não podiam ficar nas mesmas cidades. E o que o texto vai nos dizer, irmãos, é que ainda o fato de Naamã se manter em seu posto teve duas razões prováveis. Primeira, ele fora acometido de uma forma suave da doença, ou ainda estava no estágio inicial desta grave enfermidade, ou em qualquer caso a sua vida poderia ter sido tragicamente abreviada. Então, irmãos, nós entendemos aqui que esta enfermidade na vida de Naamã, ela tem duas razões para Naamã não ter saído da onde ele estivera. A primeira é que esta enfermidade, ela poderia ter se iniciado de uma forma suave. E em segundo lugar, ela está em início. Por isso que Naamã não sai de onde ele estava, da sua casa, pois ela veio de uma forma extremamente suave. Em segundo lugar, talvez ela estivesse se iniciando naquele momento. E aí, irmãos, nós vemos que Naamã saía com tropas, vencia guerras, trazia vitórias para o seu rei, para a Síria. E aí ele é acometido desta enfermidade. E nós vemos, irmãos, que havia uma menina que Naamã havia trazido da guerra contra Israel. E ele trouxe para que fosse sua serva. E nós vemos aqui, irmãos, que esta menina, ela vê o desespero do seu Senhor. Que esta menina, ao qual a Bíblia ela não cita o nome, não diz o nome dela, mas diz apenas que era uma moça, uma jovem. E a Bíblia diz, irmãos, que esta menina, ela toma uma atitude que muda a história de Naamã. Nós vemos que esta menina, ela vê o seu Senhor em um desespero para um lado e para o outro, buscando alguma forma, alguma saída de se livrar daquela enfermidade. E ela sabia que aquela enfermidade, ela não tinha jeito. Ela sabia que aquela enfermidade era incurável. Ela via que aquela enfermidade poderia levar o seu Senhor até a morte, se ele não buscasse tratamento. Ela sabia disso, mas a Bíblia diz que aquela menina, ela conhecia ao homem de Deus. Ela conhecia o homem de Deus, e a Bíblia diz que aquela menina, ela chega para sua senhora e diz: se o meu Senhor conhecesse. Ela chega até a sua senhora e diz: senhora, com licença, na minha forma de expressão, aquela menina poderia, talvez chegou até aquela mulher e disse: minha senhora, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus lá em Samaria, se o meu Senhor conhecesse ao homem de Deus, o meu Senhor, ele seria curado desta enfermidade. E talvez aquela senhora chamou aquela criança e diga: me fale mais um pouco deste homem. E talvez aquela menina, ela falou do homem de Deus.
Ela falou dos prodígios que o homem de Deus, por intermédio de Deus, através de Deus, realizara em Israel e por Samaria. A Bíblia diz que aquela menina, irmãos, ela chega até a sua senhora e diz: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que tem lá em Israel, certamente ele seria curado deste mal, certamente ele seria curado desta enfermidade. Se ele, minha senhora, conhecesse ao homem de Deus. Ele precisa conhecer o homem de Deus. Ele precisa conhecer este homem que conversa com Deus. Ele precisa conhecer este homem que é um porta-voz de Deus. Ele precisa conhecer este homem. E ele vai ser curado, minha senhora, se ele conhecer este homem. Talvez, irmãos, ela tivesse visto o homem de Deus procurando solução de um lado para o outro. Talvez procurando médicos da época, algum tratamento para se curar. E ela viu, e a sua senhora também viu, que não estava dando jeito. Não estava dando solução. Mas a Bíblia diz que aquela menina foi ousada. Ela teve atitude. Ela demonstrou atitude, irmãos, porque não era qualquer uma que faria o que esta menina fez. Talvez aquela menina que foi tirada do seu seio da família, que foi tirada do pai e da mãe, talvez ela pudesse guardar rancor em seu coração. Talvez ela pudesse guardar raiva no seu seio, no seu coração, e dizer: não, eu não vou falar para ele do homem de Deus. Eu vou deixar ele nessa situação, porque eu tenho rancor dele, eu tenho raiva dele. Eu não vou dizer nada a ele, eu vou deixar ele nessa situação. Mas aquela menina, irmãos, ela tinha compaixão em seu coração. Aquela menina tinha afeto em seu coração. E coisa boa, irmãos, é quando nós temos compaixão. Coisa boa, irmãos, é quando nós ajudamos o nosso próximo. Coisa boa, irmãos, é quando nós amamos o nosso próximo. Coisa boa, irmãos, é quando nós temos afeto e amor em nosso coração. Porque Paulo, escrevendo na igreja em Corinto, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, seria como um sino que tine, seria como um sino que bate, que só faz bater. Ainda se não tivesse amor. Mas aquela menina tinha amor em seu coração. Precisamos ter amor, crentes. Precisamos ter amor, igreja. Tenha amor, tenha compaixão. Aquela menina teve amor. Ela olhou para a situação de seu Senhor. Ela olhou para a situação do seu Senhor, do seu patrão. E ela chega até a sua senhora e diz: se ele conhecesse o homem de Deus que está em Israel, que está em Samaria, ele sairia dessa situação. E a Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, glória a Jesus, a Bíblia diz que aquela mulher, ela chegou, a Bíblia diz que aquela mulher entrou até onde Naamã estava e o notificou dizendo: olha, assim, assim, assim. Glória a Deus. Aquela mulher, irmãos, ela entra, a sua senhora, talvez mulher de Naamã, talvez. Ela chega até Naamã e diz: olha, ela entra, talvez Naamã estivesse no quarto, ou Naamã tivesse algum canto, tivesse porta, que a Bíblia diz que aquela mulher entra. Ela entrou, talvez no quarto. Naamã talvez estivesse no quarto, ela entra, que nem diz o texto. E ela fala tudo que a menina falou. Ela diz: olha, é assim, 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 assim. Aquela menina que você trouxe para cá, para ser nossa serva, para ser serva, para lhe servir, ela me falou assim, assim, assim. Que lá em Samaria tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus que pode te livrar dessa situação, da forma como tu estás.
E o interessante, irmãos, é que quando as pessoas ficavam leprosas, elas se vestiam de uma capa, elas se enrolavam com os panos, né? A lepra, ela causava ficar na carne viva, bem branquinha, né? Causava aquelas manchas, que fazia com que as pessoas ficassem na carne viva. E a Bíblia diz que aquela mulher entra e diz tudo ao homem de Deus. Olha, foi assim, assim, assim. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem de Deus, ele envia uma carta ao rei de Samaria. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele envia uma carta até o rei de Samaria. A Bíblia diz que o líder da poderosa Síria buscou o Deus de Israel. Glória a Deus para todos sempre. Porém o próprio governante israelita não fez. Glória a Jesus. Deus, irmãos, a colocou ali com um propósito. Deus colocou aquela menina naquele lugar, irmãos, com um propósito. Não foi em vão aquela menina ter ido até aonde Naamã habitava, até onde Naamã morava. Não foi em vão, mas a Bíblia diz que aquela menina, ela foi com um propósito. E a Bíblia diz que ela foi fiel onde o Senhor o estabeleceu. Glória a Deus. Então, irmãos, ele envia a carta ao rei da Síria. E a Bíblia diz que aquela menina, ela foi fiel tanto a Deus quanto ao seu Senhor. Ela foi uma serva. Glória a Deus. Então eu quero vos dizer nesta manhã, meu caro amigo, minha cara amiga, seja fiel. Seja fiel a Deus, porque Deus vai te estabelecer. Seja fiel a Deus no pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. Seja fiel, seja temente a Deus, faça para Deus com diligência, faça com Deus com amor, porque o milagre de Deus, a bênção de Deus vai ser gerado na sua vida. O sonho que você tem, Deus vai conceder na sua vida. Talvez o sonho de entrar em uma universidade, talvez um sonho em adquirir aquele trabalho que você tanto almeja. Entregue ao Senhor. Seja fiel a Deus, assim como esta menina, esta jovem foi fiel ao seu Senhor, assim como esta menina foi fiel a Deus, e Deus a abençoou. Glória a Deus. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que Eliseu, que Naamã, ele pede autorização e ele vai até onde Eliseu estava. A Bíblia diz que Eliseu, que Naamã, ele pega a sua carruagem, provavelmente uma carruagem que era as principais montarias. Ele pega a carruagem, pega um servo e vai até onde Eliseu está. E a Bíblia diz que, chegando até onde Eliseu estava, Eliseu, irmãos, ele observa Naamã. E nós vemos no versículo de Número, a Bíblia diz que Naamã saiu com seus cavalos e com o seu carro. E a Bíblia diz que Naamã, ele para na porta da casa de Eliseu. E a Bíblia diz que talvez Eliseu, olhando Naamã lá da sua porta, viu Naamã, talvez
Deus viu o orgulho que estava em Naamã. Deus viu a soberba que estava em Naamã. E Deus fala para Eliseu. E ali Eliseu, irmãos, ele manda o mensageiro. A Bíblia não diz o nome deste mensageiro, mas diz que Eliseu envia o mensageiro até Naamã. Ele diz: olha, vai até onde Naamã está. E diz a Naamã que ele se banhe 7 vezes lá nas águas turvas, lá nas águas do Jordão. Manda ele mergulhar 7 vezes. O número da perfeição, 7. Manda ele mergulhar 7 vezes. E ele vai receber o milagre. E ele vai ser purificado. E a Bíblia diz que quando o mensageiro chega até Naamã e diz: olha, o meu Senhor mandou te dizer que o Senhor vai lá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes, que o Senhor vai ser curado desta lepra, dessa enfermidade. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que Naamã, talvez sentado, talvez em pé, Naamã olha para o mensageiro e diz: eu me banhar 7 vezes nas águas turvas do Jordão, eu tomar 7 vezes no rio poluído que é aquele, tanto rio bom, tantas águas boas, cristalinas, para se banhar, como por exemplo, o rio Arbana e Farpa, rios que ficam lá em Damasco, melhores do que todas as águas que tem em Israel. Eu ir tomar banho nas águas do Jordão vou não. O orgulho tomou conta de Naamã, por ele ser um homem, por ele ser um comandante, por ele ter uma posição elevada, por ele ter um cargo elevado. A soberba tomou conta da vida dele, o orgulho tomou conta da vida dele, que fez com que ele dissesse: eu não vou para as águas do Jordão. Tem tantos rios bons fora de Israel, lá em Damasco, e ele quer que eu tome banho. Eu sou um comandante, eu sou um chefe, eu luto as batalhas, eu ganho guerras, eu trago vitórias para a Síria. Eu não vou para o Jordão. Orgulho, soberba. Que não venhamos, irmãos, ser orgulhosos a esse ponto. Que não venhamos permitir que o orgulho tome conta de nosso ser. Que não venhamos permitir que a soberba entre em nosso coração. Não permita que a soberba, meu caro, minha cara amiga, entre no seu coração. Mas que você permita que entre no seu coração a caridade. Que você permita que entre no seu coração o amor. Que você permita que entre no seu coração a compaixão. Que você entre no seu coração o afeto, o carinho, o amor em ajudar o seu próximo, em amar a Deus, em amar o seu próximo, em ajudar o amigo, em ajudar a amiga, no momento que mais precisar, no momento que mais necessitar. Mas que você não venha deixar o orgulho e a soberba entrar em seu coração. Repreenda a soberba, repreenda o orgulho e não deixe que a soberba entre no seu coração. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, glória a Deus, a Bíblia diz que tantos rios bons, e ele me manda ir logo para o Jordão. Logo para o Jordão. Mas a Bíblia diz, glória a Jesus, a Bíblia diz
que Naamã parte chateado, irado, tornando-se para casa irado, chateado. Ele volta bravo, com raiva, indignado, e talvez falando na carruagem, dizendo: o profeta nem saiu para me receber e me manda tomar banho nas águas do Jordão. Vou não. E a Bíblia diz que aquele servo, irmãos, ali ouvindo a indagação de Naamã, mais um servo, que a Bíblia não cita o nome, mas um servo que tomou uma atitude, um servo que olha para o seu Senhor com ousadia. Pense, irmãos, um servo com uma ousadia tão grande como esta. Um jovem, um soldado, um servo, ao ponto de chegar até o seu Senhor e dizer: meu Senhor, o profeta não pediu ao Senhor nada demais. Uma coisa tão simples, ele pediu ao Senhor que o Senhor vá lá no Jordão, se banhe, e o Senhor vai receber o seu milagre. Foi um servo ousado, com autoridade, que através dele o milagre foi gerado na vida de Naamã. A Bíblia diz que Naamã ouve aquilo. Naamã, ele quebra o seu orgulho. Ele chega até o Jordão. Ele entra nas águas turvas do Jordão. Ele mergulha 7 vezes, assim como foi dito. E através dos 7 mergulhos foi gerado o milagre. Glória a Deus. Mergulhando 7 vezes e gerando um milagre. Ele se banhou 7 vezes. O orgulho ali foi quebrado. A soberba ali foi quebrado. E ele pôde entender e perceber que Deus fizera o milagre na vida dele. Ali ele percebe, ele entende que o orgulho não é maior do que obedecer a Deus. Ali ele entende que a obediência, ela é melhor do que sacrificar. Ali ele entende que a obediência é importantíssima para a vida cristã. Ali ele entende que a obediência, ela é fundamental para o cristianismo. Ali ele entende que a obediência, ela gera bênção. E através da obediência, de ter ouvido ao servo, de ter ouvido ao homem de Deus, ele mergulha 7 vezes e é gerado milagre em sua vida. E eu quero vos dizer nesta manhã, meu caro amigo, minha cara amiga, repreenda a soberba, repreenda o orgulho, seja obediente a Deus, seja obediente àquilo que Deus manda você fazer, porque certamente a bênção e o milagre de Deus vai ser gerado na sua vida através da obediência. Ande em obediência, ande em fidelidade, ande de mãos dadas com Deus, porque o milagre de Deus vai ser gerado em sua vida. Desça 7 vezes. Ele quebra o orgulho quando ele mergulha, quando ele desce, e ali é gerado o milagre. Através do servo, que com ousadia ele se levanta e diz: ele não pediu nada difícil ao Senhor. Se fosse algo difícil, o Senhor faria. Veja, irmãos, que ele pergunta: se fosse algo difícil, o Senhor faria? Mas ele pediu ao Senhor uma coisa tão simples o Senhor fazer. O Senhor ir lá e tomar banho, mergulhar 7 vezes. Não se preocupe, meu Senhor. Talvez ele poderia ter dito isso nas minhas palavras. Mas ele dizendo: meu Senhor, não se preocupe se a água é turva. Não se preocupe, Senhor, se a água é barrenta. Não se preocupe, Senhor, apenas mergulhe. Mergulhe a água, mergulhe. Só vai fazer mergulhar e o Senhor vai receber o seu milagre. E ali ele ouve atentamente o conselho do seu servo. Glória a Deus. O Senhor, o patrão, ouviu o conselho do servo. E ali ele guarda as palavras. Ele diz: não, vamos ao Jordão. Vai até o Jordão
e ali mergulha. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele recebe o milagre, ele volta até Eliseu. Ele volta até a casa de Eliseu. Ele leva ouro, prata para Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu ele não aceita. Pois Eliseu sabia que não foi ele que fez o milagre. Mas ele sabia que quem fez o milagre na vida de Naamã foi Deus. Ele apenas foi um porta-voz de Deus. Ele apenas fez com que Naamã fosse mergulhar, mandasse Naamã mergulhar. Mas quem fez o milagre não foi a água que fez o milagre, foi Deus. Deus queria que Naamã se prostrasse, se humilhasse. Deus queria que Naamã quebrasse o seu orgulho quando ele descesse nas águas turvas do Jordão. Deus queria que Naamã, irmãos, criasse humildade no seu coração. Deus queria que Naamã acabasse com a soberba. Deus queria que Naamã quebrasse com o seu orgulho. Quando ele mergulhasse na água, ele visse, ele quebrasse o seu orgulho. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele volta, e quando ele chega na porta de Eliseu, que ele traz o ouro para Eliseu, Eliseu recusa. Eliseu sabia, irmãos, em que ele tinha crido. Ele sabia que foi Deus quem fez o milagre e não ele. Ele não aceita, ele não recebe recompensa alguma. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Naamã parte. Naamã ele reconhece a grandeza de Deus. Naamã ele diz: a partir de agora eu vou adorar apenas a Deus. E Naamã ele reconhece, irmãos, ele reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus. Ele reconhece a grandeza, o poder, a soberania de Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus. Nós devemos reconhecer, irmãos, que os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas. O nosso Deus é maior do que o teu problema. O nosso Deus é maior do que a luta que você tem enfrentado. O nosso Deus é maior do que a luta que você tem enfrentado. Deus, Ele é maior. Glória a Deus, Ele é maior. E ele reconhece a soberania de Deus. E a Bíblia diz que Geazi, quando ele vê o ouro, quando ele vê a prata, glória a Deus, a Bíblia diz que Geazi ele encontrou a oportunidade perfeita para ficar rico. Veja, irmãos, Geazi, ele vê a oportunidade perfeita de ficar rico. Geazi, que era um servo que não cria, um servo que não tinha fé em Deus, e um servo egoísta, que quis ficar rico às custas da soberania de Deus. E a Bíblia diz, amados, que Eliseu rejeitara nós vemos que ele brutalmente aceitou o dinheiro oferecido a outra pessoa, as características que nós vemos em Geazi. Segunda coisa, nós vemos bênçãos de cura e misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, Geazi mentiu. Então nós vemos, irmãos, isso na vida de Geazi. Nós vemos que Geazi mentiu quando ele se passa pelo seu Senhor. Ele diz: o meu Senhor mudou de ideia e ele pediu de volta a recompensa. Ele mente. Glória a Deus. E a Bíblia diz que veio as consequências na vida de Geazi, por consequência da sua mentira, por ele ser egoísta. Por consequência disso, veio as consequências na vida de Geazi. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a lepra que outrora pertencia a Naamã, a partir de agora pertence a Geazi e a toda a sua descendência. Então, irmãos, que nós não venhamos deixar que o egoísmo, que a soberba, que o orgulho faça parte das nossas vidas, mas que nós venhamos a andar em obediência para com Deus, que nós venhamos andar em fidelidade para com Deus, e que nós venhamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, e saber que Deus Ele é maior, e saber que Deus Ele é fiel para fazer.
Naamã foi lá, reconheceu a soberania de Deus. Quando ele foi curado, ele quebrou-se o orgulho em sua vida e ele recebeu o milagre. Glória a Deus para todo sempre. E meus amados amigos, meus amados irmãos, você que está nos vendo nesta manhã, eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você está necessitando na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando para acontecer na sua vida. Mas creia mesmo. Nós precisamos crer para ver. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé, porque nós não vivemos pela vista, mas pela fé. Que nós devemos ter fé, nós devemos ter convicção, nós devemos ter uma fé inabalável de que o milagre de Deus vai acontecer. Glória a Deus. Nós devemos ter fé que o milagre de Deus vai acontecer. Assim como aconteceu na vida de Naamã, que creu. Glória a Deus. Estava orgulhoso. Mas a Bíblia diz que Deus, quando Ele mergulha, a Bíblia diz que o orgulho é quebrado e o milagre é gerado. Glória a Deus para todo sempre. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, nesta manhã, tão somente, faça como Naamã. Naamã, para receber o milagre, ele teve que descer 7 vezes as águas do Jordão. Ele teve que quebrar o orgulho. Então, que nesta manhã, se você anda com orgulho, quebre este orgulho. Permita que a presença de Deus ela preencha o lugar do orgulho na sua vida. Permita que a presença de Deus ela preencha o seu ser. Permita que a presença de Deus ela venha preencher a sua alma. Permita que a presença de Deus ela venha preencher a sua alma de uma forma grandiosa e tremenda, de uma forma extraordinária. Deixe que a presença de Deus ela venha preencher o vazio e a lacuna que está na sua vida. Uma coisa eu tenho certeza e convicção, que o único que pode preencher, meu caro amigo, você que não é crente, você que não é evangélico, eu quero dizer a você nesta manhã, você que anda com vazio na sua alma, você que anda com a lacuna no seu coração, somente Deus, Ele pode preencher o vazio que está na sua alma. Somente Deus com a sua soberania, somente Deus com a sua grandeza, somente Deus com o seu poder pode preencher o vazio que está na sua vida. Glória a Deus para todos sempre. As pessoas, elas buscam uma paz no mundo que o mundo não preenche. Glória a Deus. Não busque essa paz no mundo, porque o mundo ele não é capaz de preencher o vazio da tua alma. Mas Deus ele é capaz de preencher o vazio da tua alma. Deus ele preencheu o vazio na vida de Naamã. Naamã que era orgulhoso, mas Deus quebrou o orgulho na vida dele e preencheu a vida de Naamã com a sua presença, com a sua soberania. Glória a Deus. Então reconheça a soberania de Deus. Reconheça que Deus é poderoso. Reconheça que Deus tem poder para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Glória a Deus. E Naamã reconhece a soberania. Ele quer o seu orgulho, ele quer a sua soberba. E Deus faz um milagre acontecer na sua vida. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua casa. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus neste momento, aonde você estiver, escreva aí no nosso chat, aí do nosso canal: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Porque certamente Deus fará coisas grandiosas e poderosas acontecer na sua vida. Tão somente, glória a Jesus, tão somente
tome uma atitude, se levante, se erga dessa situação. Não permita mais viver nesse estado que você está vivendo, mas se levante, se erga deste sofrimento. Só Jesus é capaz de preencher o vazio na tua alma. Só Jesus é capaz de tirar este sofrimento da tua vida e te dar alegria para a tua alma. Então, se você quer aceitar Jesus neste momento, escreva aí no chat: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Então, que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus.